Deus, Ele é fiel. Eu não tenho dúvidas de que Ele está aqui entre nós nesta noite. Isso aqui é um cumprimento de uma palavra, né? Eu acho que foi em um dos momentos que eu tive mais medo na minha vida, Deus me visitou em uma consagração. E me disse que essas coisas, como esta que está acontecendo aqui, iriam acontecer. Eu louvo a Deus, pastor Elci, por sua vida, por sua amizade, seus conselhos. Eu fui um adolescente como muitos que aqui estão. Muitas vezes, algumas vezes estive no seu gabinete, o senhor acredita que lembre, precisando de uma oração, de um conselho amigo. E sempre o recebi e Deus tem me ajudado a permanecer aqui. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Glória a Deus. O que eu poderia dizer mais aqui para vocês, nesta introdução, é dizer que eu luto, né? Luto para honrar a Deus, para honrar a minha família e para honrar os meus pastores e a minha igreja. Se vocês fizerem isso, adolescentes, pode ter certeza que Deus irá honrar vocês de uma forma poderosa. Amém? Queridos adolescentes, Igreja do Senhor, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, de onde foi extraído o tema para esta festividade. Peço que tenham paciência comigo, mas eu tenho certeza que Deus falará conosco nesta noite. São Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. E enquanto despedia a multidão, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quantos podem dizer amém? Estamos diante, queridos adolescentes, Igreja do Senhor, de uma passagem, creio eu, bem conhecida de toda a igreja, daqueles que são amantes da Bíblia Sagrada. Ela narra um acontecimento que envolve Jesus e seus discípulos, e se pudéssemos colocar aqui em especial um homem chamado Pedro. Diz a palavra, e a gente aprendeu ontem aqui na Santa Ceia, que o Evangelho de Jesus, ele é muito simples. E ele faz sempre menção dizer que ele não faz acepção de pessoas. Para ele, não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, se é mais forte, se é mais magro. O que importa é que ele, quando quer fazer, ele faz na vida de quem ele quer fazer. E diz a palavra, se a gente voltar um pouquinho, folhear a Bíblia um pouquinho para trás, Mateus no capítulo 4, a partir do versículo 18, nós iremos ver que Jesus um dia está andando na praia junto ao mar da Galileia, quando ele avista dois homens, estes homens conhecidos como Pedro e André, dois irmãos, que a palavra diz que eles estavam lançando as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus logo chama a atenção daqueles dois homens e diz assim: olha, vocês têm coragem de largar essa rede e me seguir? Diz a palavra que Pedro e André logo de imediato, eles largam as redes
e passam a seguir a Jesus. Logo mais adiante diz a palavra que Jesus encontra mais 2 homens, 2 rapazes, João e Tiago. Diz a palavra que eles estavam também com Zebedeu. E Jesus olha para eles e indaga a eles também: vocês têm coragem de deixar seu pai, deixar sua família e seguir? E diz a palavra que Tiago e João também assumem essa responsabilidade, deixa tudo para trás e começam a seguir a Jesus. A partir dali, Jesus chama e convoca mais outros discípulos, como sabemos, um total de 12. Mas diz a palavra que por onde Jesus passava, sinais o acompanhavam. A gente poderia citar aqui que Jesus ele realizou diversos milagres, como a cura de leprosos, a cura de paralíticos. Jesus libertou os endemoniados, e por a população daquela região ver todos esses milagres que Jesus estava realizando, diz a palavra que Jesus sempre era acompanhado por muitas multidões. As multidões sempre estavam procurando saber aonde Jesus estava, porque precisavam ouvir uma palavra e alguns precisavam receber algum milagre. E Jesus sempre era receptível a essas multidões e sempre fazia questão de atender a cada um nos mínimos detalhes. E diz a palavra, irmãos, quando a gente vai para o capítulo de número 14, diz a palavra que Jesus, certa feita, ele está reunido e uma multidão está presente naquela tarde. E Jesus começa a ensinar a palavra. Jesus começa a falar da palavra, a falar do que ele veio fazer. E aquela multidão está ali, quieta, ouvindo Jesus ensinar, ouvindo Jesus proferir aquelas palavras, aqueles ensinamentos. Mas a hora já estava passando, estava ficando tarde. Algum dos discípulos chegou para Jesus e disse: Jesus, nós precisamos despedir a multidão porque já é tarde. Quem sabe eles estão com fome, precisam encontrar um supermercado, uma mercearia aberta para comprar um pão e comer alguma coisa. E diz a palavra que Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, eles já se alimentaram da palavra, do espiritual, mas eu não vou deixar eles irem para casa com fome. O que é que a gente tem aqui para oferecer para esta multidão? E qual era o número daquela multidão? Adolescentes. Diz a palavra que aproximadamente 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. E de repente chega nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso, Senhor, para tantos? Para você pode parecer pouco, mas na mão de Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Diz a palavra, irmão, não sou eu que estou dizendo não, diz a palavra que alimentou toda aquela multidão e ainda sobraram 12 cestos de pães cheios, irmãos. Jesus ele fez o milagre de uma multiplicação acontecer e aquela multidão saiu agora toda alimentada. Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, manda essa multidão embora, porque a conversa começou a mudar. Qual era a conversa? Eles queriam agora tornar Jesus o rei dos judeus. E Jesus sabia que não era a hora dele se manifestar como um rei para aquela população. Ele estava ali como um servo, como alguém que veio para servir. Então ele olha para os discípulos e diz assim: olha, vão-se embora daqui vocês, entrem no barco e vão lá para outra margem, porque eu vou para lá logo em seguida. Eu vou primeiro passar aqui no monte, vou ficar um pouquinho de tempo falando com meu pai e depois eu vou ao encontro de vocês. E diz a palavra, irmão, isso é interessante. Quando a gente lê isso aqui, eu fico meditando: meu Deus, como Jesus é maravilhoso, porque a Bíblia diz que era de tarde. Era tarde. Se vocês forem estudar ou tiverem a oportunidade de estudar a questão das vigílias da noite, vocês vão ver que existem as vigílias da noite dos judeus e as vigílias da noite dos romanos. Jesus ali, ou Mateus aqui, está abordando a vigília da noite do povo romano. Diz a palavra, quando a gente vai estudar, que ela era dividida em 4 vigílias.
A primeira vigília compreendia de 6 da tarde, quando o sol já está indo embora, de tardezinha, de 6 às 9 da noite. A segunda vigília de 9 à meia-noite. A terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta e última vigília da noite, das 3 da madrugada às 6 da manhã. E o que eu acho interessante no texto, se vocês olharem, a Bíblia vai dizer que eles entraram no barco, ainda era de tarde. E Jesus despede a multidão e vai para o monte falar com o seu pai. O que eu acho interessante é que os discípulos, eles começam aquela viagem. Pode ser que alguém me pergunte, irmão Aramis, como era? Era normal se ter tempestade no mar da Galileia? Era normal sim se ter tempestade no mar da Galileia. Se a gente fosse dizer aqui, o mar da Galileia, ele é cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Ele era cercado por montanhas, planícies altas, o que ocasionava que o vento descia como um tipo de funil. E era normal se ter tempestade naquela localidade. E se eu fosse citar aqui para vocês, a gente podia citar a passagem do capítulo 8. Porque os discípulos já tinham enfrentado uma outra tempestade lá atrás, no capítulo 8. Diz a palavra que lá atrás os discípulos entraram no barco, Jesus estava neste dia no barco também. Jesus, cansado das atividades do dia, pega uma almofada, deita a sua cabeça e começa a dormir. Mas a tempestade, ela sobreveio. E os discípulos começaram a ficar preocupados, olharam para Jesus. Como é que Jesus está dormindo? A gente está aqui se acabando para morrer e Jesus está ali no sono profundo. Desperta, Jesus, porque senão a gente vai morrer aqui. Diz a palavra que alguém chega em Jesus e diz: Jesus, acorda, acorda, Senhor, porque se o Senhor não acordar, a gente vai morrer aqui. Aí Jesus acorda, mas bem tranquilo, irmão. Ai, irmão, Jesus é tão grandioso. Porque ele levanta bem tranquilo. O que é que estão afetando vocês? Jesus, a tempestade vai matar a gente. Tempestade? Vento? Mar? Não, não. Aí ele olha. É ele, irmão. Eu não consigo, mas ele enxerga o vento. Ele fala com o vento. Aleluia. E ele disse assim: vento! O mar, se aquiete. Diz a palavra que tudo... Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, irmão, sabe que homem é este? Jó disse que esse homem colocou um ferrolho no mar. Água, tu vai vir até aqui, ó. Para, daqui tu volta. Isaías vai dizer que ele coloca na palma das suas mãos todas as águas do mar. Quem é o mar? Quem é o vento? Aleluia. Aí agora os discípulos estão em uma outra cena. Aí quem sabe não vê a lembrança. Agora nós estamos lenhados. Porque Jesus estava no barco naquele dia. E hoje, agora a gente está só. Acabou tudo. Está tudo perdido. A gente vai morrer. E o que eu acho interessante é que Jesus ficou, ó, lá no monte. Jesus sabia, irmão, que os discípulos estavam agoniados. Jesus sabia, adolescente. Não ouvi. Jesus sabia. Mas Jesus foi na hora. Jesus deixou passar a primeira vigília, a segunda, a terceira, na quarta, 3 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, quem sabe, porque era de 3 às 6. Aí Jesus disse: eu vou ter que ir lá. Eles já estão tudo agoniados. E existem teólogos, estudiosos da Bíblia, que dizem, irmão, e da história, que eles remavam tanto, irmão, que já estava tudo esmurecido as forças.
Porque o mar da Galileia ele não era enorme, né? Não era um marzão tão grande. Alguns chegam até a chamar ele de lago. 20 metros de comprimento por 11 de largura. Mas os estudiosos dizem que eles remaram, olha, de tardezinha até 3 da manhã e não tinha passado do meio do mar. Coisa que ele já era para ter chegado do outro lado há muito tempo. Mas Jesus lá no monte, ele deixa eles lá. Porque tempestade na vida do crente não é para matar o crente não, é para ensinar a gente, irmão. É para deixar a gente cascudo, com bagagem, com história. Porque uma vida muito mole, uma vida muito fácil, que história a gente tem para contar? Tem que ter o aperto, para a gente ter bagagem, para a gente ajudar outros. Mas o que eu acho interessante é que Jesus olhou e disse assim, eu vou lá socorrer eles. Olha, irmão, adolescentes, olhem para cá. Na Bíblia existem muitas passagens. Moisés um dia abriu o mar vermelho, não foi? Ele pegou uma vara, tocou nas águas, Deus mandou um vento, e o mar se abriu, Israel passou a pele enxuta. Lá na frente, o povo pediu água, mas não tinha água. Aí Deus disse, o que é que tu está vendo aí, Moisés? Senhor, eu estou vendo um pedaço de pau. Pega esse pedaço de pau e toque nas águas de Mara. Porque ela é amarga, mas ela vai ficar doce. Ficou doce. Josué atravessou também o rio. Elias, diz a palavra que Elias com a sua capa tocou no rio Jordão. Ele... Mas naquela noite Jesus disse, olha, Moisés já abriu com a autoridade que eu dei a ele. Fulano já fez isso, eu vou fazer diferente. Porque Jesus podia abrir o mar, irmão. Jesus podia dizer assim, cala a boca, vento de novo, podia ou não podia? Mas Jesus disse assim, hoje eu vou inovar porque eu posso. Hoje eu não vou precisar de barco, hoje eu não vou mandar a tempestade parar. Hoje eu vou andar sobre as águas. Oh, aleluia! Ai, mas Jesus começa a andar. Os discípulos tudo cansado, quem sabe a vista embaçada. Oi, irmão, quando começam a olhar e não via mais saída, eles enxergam alguém. Não sei se por questões culturais da época, existem teólogos que dizem que existia uma crença também de fantasma naquele tempo. A primeira coisa que eles gritaram não foi, é Jesus. Sabe por quê? Eu acredito que eles pensavam que já estava tudo acabado. Olha, Jesus deixar a gente sofrer essa noite todinha. Não é ele não. A gente vai morrer aqui. É um fantasma. Mas Jesus, naquela noite, dá um grito lá de onde ele estava e disse assim, fantasma? Sou eu, não tenham medo. Aleluia, aleluia. Mas, irmão Aramis, o que é o medo? Eu posso ter medo? Pode. É normal, irmão. Sabe por quê? Eu anotei aqui uma coisa, ó. É uma emoção natural que surge em resposta a uma ameaça, perigo ou situação desconhecida. É normal. O medo faz a gente prevenir o acidente. Tive medo, vou diminuir a velocidade. Eu não vou bater o carro, não vou sofrer um acidente. Agora, o problema do medo excessivo é que ele é como um degrau. Primeiro você sobe o degrau do medo, depois da insegurança. Daqui a pouco você já está no degrau da ansiedade. E daqui a pouco as coisas se descontrolam e você diz assim, não tem mais saída. O medo ele pode ter diferentes significados a depender do contexto. Biológico, um mecanismo, como disse, de sobrevivência que nos ajuda a evitar riscos. Psicológico, porque está ligado a traumas, inseguranças ou preocupações futuras. Tem gente que vive em um medo terrível do futuro.
O que é que vai ser amanhã? Não viveu nem o hoje. Acorda de manhã, está preocupado com o que vai ter no outro dia. Viva o hoje, adolescente. Viva o de agora. Olhe, eu tive preocupações também. Me preocupei muito. Quer uma preocupação? Eu me preocupava muito com o meu casamento. Olha, adolescentes, eu namorei com Raíssa aproximadamente 4 anos e meio. Sabe qual era meu medo? O pai dela vai me mandar embora. Porque eu olhava para mim, eu não via nem esperança de casar. Eu não tinha expectativa nenhuma. Eu trabalhava para viver. Ou melhor, para sobreviver, né? Para escapar. Aleluia. O senhor sabe, 1 ano e 9 meses porteiro em uma escola chamada Escola Estadual de Alternância, lá no Serrote de Jesus. Eu pensei que não ia ter jeito. Mas Ele é fiel. Olha, irmãos, ele abre, quando Ele quer abrir as portas, é ligeiro, irmão. Você entra correndo. Tem espaço para você abrir os braços. Então, quando Ele quer, Ele muda tudo, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas existe também o medo espiritual. É visto como um obstáculo à fé e ao crescimento espiritual. Eu lhe pergunto, qual é o seu medo? O que é que lhe aflige nesta noite? Aleluia. Na minha adolescência e juventude eu travei a minha pior luta na vida. Vou dizer para vocês, e ela foi espiritual. Eu lutei com o diabo por diversos anos. O senhor sabe. Vou dizer um negócio aqui a vocês. Você imagine comigo, eu dobrava o meu joelho para orar. E eu sentia uma força maligna por trás de mim. Com setas sendo lançadas na minha mente. Parecia que eu não ia vencer essa luta. E o medo começou a tomar conta de mim, irmãos. Mas sabe qual era o meu medo? Era achar que eu estava só. Eu estou sozinho. Não tem mais jeito para mim. Acabou todas as esperanças. Irmãos, adolescentes, eu clamava, eu pedia a Deus uma resposta e Ele, ó. Aleluia. Mas adolescentes, como eu disse aqui, um dia eu fui numa consagração. Eu dobrei o meu joelho no último banco da juventude. Fiz a minha oração, sentei, cultuei. No final da consagração, lembro-me como hoje. Vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. No meu lugar, eu disse, eu não vou. Não tem jeito mais. Eu estava tão desesperado que eu dizia assim, eu nunca pensei em tirar minha vida. Nunca. Porque isso não provém de Deus. Mas eu dizia assim, Deus me leve. Me guarde, Senhor. O céu é bem melhor do que esta terra. Eu estou sendo muito atacado pelo diabo. Lutas na mente. Setas malignas terríveis.
Mas nesta manhã, todos os jovens, a igreja foi lá para frente, as irmãs impondo as mãos, mas eu dobrei o meu joelho no último banco e eu fiz uma oração a Deus. E eu disse: Deus, eu não quero saber se é o diabo, se são demônios, se é casta, se é legião que está me tentando todos os dias, que quer me tirar a minha paz. Eu só quero uma resposta, Senhor: Tu estás comigo? Eu fico aqui 2 anos, 3 anos nessa guerra. Agora, se o Senhor disser que está comigo, aí ele se prepare, que a gente vai lutar aqui o tempo que for. Aí nessa manhã está lá as irmãs orando e eu no meu lugar. E eu tive a ousadia de dizer assim: eu quero que tu fales comigo. E para provar que és tu mesmo, Senhor, eu quero que tu use a irmã fulana de tal, ela tem que vir aqui. Isso na minha mente. Fiquei lá. E parece que minha fé deu uma oscilada. Eu digo: rapaz, não vai acontecer não. Levantei, que eu estava de bruço, olhei para trás, vi a irmã lá, ó. Eu digo: Jesus, olhei para o banco de novo, o Senhor vai me deixar aqui, me acabar, morrer. Eu não tenho mais força. Mas daqui a pouco, irmãos, quando eu estava lá, de joelho dobrado, eu comecei a sentir um calor, era uma temperatura, eu acho que eu estava dentro da fornalha, de Sadraque, Mesaque e Abednego, estava tão quente aquele ambiente que eu comecei a suar, e daqui a pouco uma mão pegou em meus ombros, e Deus tomou a boca daquela mulher que eu tinha pedido a Ele para usar ela, e aquela voz ecoou e disse assim: meu filho, tenho eu visto as tuas provações, mas estou eu trabalhando no barro. Aleluia. Suporta as minhas provas. E eu te digo uma coisa: a minha graça, ela te basta. Lê a minha palavra. Aleluia. Deus me disse: te farei andar muito nesta cidade. Falarás a minha palavra para muita gente. Aleluia. Eu lhe pergunto: ele é fiel ou não é? Ele é fiel ou não é, adolescente? Estou aqui de pé. O diabo que se preocupa lá para lá. Aqui não. Jesus está conosco, adolescente. E o que eu acho interessante é que quando os discípulos disseram assim: é um fantasma, que Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Aí um corajoso falou de lá do barco. Um ousado, né? Porque a Bíblia diz, e alguns dizem que ele era muito ousado, intrépido. Às vezes falava até demais. Ele disse assim: Jesus, se és tu mesmo, manda eu ir ao teu encontro. Pois vem, Pedro. Olha, irmão, eu fico tentando imaginar. Se bota só um pé, se pula logo de vez. Eu não sei o que eu faria, mas eu sei que Pedro andou e começou a ir ao encontro de Jesus. Só que a Bíblia diz que o vento veio forte, ele olhou para o vento, olhou para o mar agitado, se preocupou com o vento, tirou os olhos que estavam em Jesus, e diz a palavra que ele começa a afundar. Quando ele está afundando, aí ele grita: Senhor, a tempestade vai acabar comigo. Jesus: vai nada, Pedro, porque eu vou te ajudar. E Jesus vai lá, diz a palavra que cumpre-se ali, o profeta Isaías diz assim: Jesus estendeu a sua mão direita, pegou Pedro pela mão e disse assim: não temas que eu te ajudo, fica de pé, Pedro. E diz a palavra que os dois começaram a caminhar e a passear por cima das águas. Aleluia. O que é que passa na tua mente? Qual é a tua dificuldade?
O que é que está soprando dentro do teu entendimento? Quais as tuas preocupações? Deus não já te provou que Ele é fiel? Por que perguntar se vale a pena mesmo? Aleluia. Adolescente, por que tanta inquietação? Por que deixar a ansiedade invadir a tua mente? Ao ponto de tu pensar em fazer uma coisa totalmente desagradável a Deus. Jesus te trouxe aqui esta noite. Olha, eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui. Essa festa aqui vai ser como as bodas de Caná da Galileia. O melhor vai ficar para o final. Mas nesta noite, Jesus me trouxe para te dizer: estou abraçando agora a tua alma. Ele está visitando a tua mente, te dizendo assim: sai ansiedade, sai depressão, sai inferioridade, sai dúvida, sai todo tipo de dificuldade espiritual. Recebe a paz de Cristo nesta noite. Sabe qual é a minha oração nesta noite? É que Deus faça na sua vida como fez na vida de Geazi. Geazi olhou e disse: meu senhor Eliseu, tem um exército aí fora, a gente está acabado. Aí Eliseu olha para ele, quem sabe dá um sorriso e disse assim: Senhor, abre os olhos desse rapaz, Senhor. Diz a palavra que quando o Senhor abriu, aí ele disse: vixe, a gente tem amiga aqui hoje. Hoje a gente não perde essa guerra de jeito nenhum. Porque ele olhou nas montanhas, cavalos, carruagens de fogo, seres angelicais que desceram do céu para pelejar por ele. Você acha que Jesus não dá uma volta na terra se ele quiser? O Espírito Santo está aí. Um dia a Bíblia diz que um dia Deus montou nas asas de um anjo, de um querubim, ó, e deu uma volta na terra. Qual é a tua dificuldade, adolescente? Qual é o teu problema nesta noite? Jesus te trouxe aqui para trazer solução a este problema, a esta luta na tua mente. Nada está perdido. Nada. Você não vai se acabar, não. Você não vai cair. Você não vai morrer. Você não vai largar a sua fé. Você está plantado como uma palmeira. Não é porque você é forte, não. É porque Ele está sustentando as tuas raízes. Está te dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Eu vou te ajudar a vencer.